Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Câmara Cidadã. Olá, cumprimento especial para todos vocês. E hoje nós vamos, no nosso Câmara Cidadã, trazer aqui uma conversa com Jocineia de Jesus, a Neia, que é a líder do projeto Mães pela Diversidade. É projeto, não sei se é projeto ou entidade, mas enfim, é um movimento que lidera todas as causas LGBTQIA+. Tinha um R e um M no final também, né? Sim, são muitas letrinhas, a gente vai acrescentando. Até para a gente que está no meio, que trabalha com o público LGBT, a gente vai até no LGBTQIA+, está tudo certo. Bom, vamos falar um pouquinho, depois nós vamos entrar em detalhes dos movimentos que vocês estão procedendo, aqui em Balneário Camboriú, inclusive, sim, dentre tantos outros, já estão outros projetados para o futuro. Falar um pouco da causa LGBTQIA+. Como é que está hoje esse movimento? Existe muita repressão, preconceito, pressões contrárias, né? Mas diz a Mari Paulina que não desanime, embora venham ventos contrários, né? Esse é o ditado da nossa Santa Paulina. Como é que está esse movimento agora? Exatamente. Nós tivemos anos bastante difíceis, né? Agora o público LGBT começa a respirar um pouco mais tranquilo, mas ao mesmo passo que estamos vendo agora eles quererem cancelar um dos poucos direitos que a nossa população tem, que é o casamento, né? LGBT, esse movimento está vindo, começou a acontecer em outros países, né? Quanto à anulação, e agora no Brasil nós estamos nessa discussão. Acredito eu que não vai passar, mesmo porque é uma situação que nasce já de uma forma ilegal. O público LGBT ele já tem pouquíssimos direitos, né? De fato, leis mesmo que resguardem o público LGBT nós não temos, né? Nós temos algumas determinação do Supremo Tribunal de Justiça. Então, tem bastante esse receio, há um retrocesso, né? Existem muitas pessoas que se levantam, né? O Brasil com tantas coisas necessárias e urgentes, né? Parece que a vida dos nossos filhos é a única coisa que eles têm para fazer e resolver, né? Então, estamos agora preocupados com essa votação e com esse projeto que está tramitando, mas estamos esperançosos de que estamos em outros tempos, que teremos outros olhares e que isso não vai passar. Existe sempre um ditado que diz que não importam as leis, importa o jeito de fazer, o jeito de ser, o jeito de se comportar, né? Assim, sempre dizer, a lei eu sou obrigado a obedecer, mas não sou obrigado a gostar. Exato. Essa história é assim, mas enfim. Mas essa rejeição, digamos assim, esse preconceito, ele é essencialmente machista ou tem outras origens e outros pontos de... Com certeza, além do machismo que impera, é o fundamentalismo religioso, né? Uhum. A gente não pode generalizar, né? Existem religiões e existem líderes religiosos que têm bom senso, mas eles usam muito desse subterfúgio das religiões, né? De os nossos filhos serem pecadores, de estarem vivendo em pecado, que isso não é permitido, que a Bíblia condena esse tipo de situação, esse tipo de vida, esse tipo, né? Quer invalidar a existência dos nossos filhos. Então, para além do machismo, né? Da maldade e da ignorância, a hipocrisia e o subterfúgio religioso, né? De algumas pessoas, porque eu conheço muitas pessoas de diversas religiões, né? Tipo evangélicas, desde os assembleanos, que são os mais radicais, até uma presbiteriana, que são pessoas que têm um entendimento, que têm um respeito, né? Por que eles não se embasam na religião católica, né? Por que não unificam? Eles querem tirar dos nossos filhos a religiosidade, né? O direito à fé, né? O direito à salvação, o direito a permanecer e pertencer numa comunidade cristã, né? De eles exercerem, caso eles tenham esse desejo de procurar alguma religião. Então, eu acho que, no momento, o que eles estão se apegando mais é esses fundamentalismos religiosos, né?
São esses subterfúgios. Bom, o Papa Francisco tem feito declarações e assumido atitudes interessantes sobre isso, mas, e concorde-se ou não, mas são atitudes que têm que ser tomadas de algum jeito, de alguma forma, para algum lado ele tem que ir. Né? Então ele está adotando uma postura para vocês interessante e para a sociedade em si é uma coisa de esclarecimento. Você precisa estar esclarecido sobre o que acontece ao seu redor. Tem gente que parece que não está, né? É porque não prejudica quem não está sendo beneficiado e faz toda a diferença para aquele que é beneficiado. É só uma questão disso, né? O ser humano perdeu muito essa condição de tentar se colocar no lugar do outro. Seria uma sensibilidade para chegar. É aquela história sempre que acontece que as pessoas não se colocam no lugar do outro. O seu problema é sempre menor e a solução do outro é sempre mais fácil, né? Independente do grau de dificuldade que tem ou não para resolver. Mas vocês têm evoluído de maneira acentuada no mundo inteiro, o movimento LGBTQIA. Onde é que vocês acham que tem um maior entrave? É na legislação? Você falou aí no fundamentalismo religioso. Onde é que tem maior entrave no machismo? Onde é que vocês sentem maior pressão contrária? O que é mais fundamental para vocês, assim, e que exige um esforço maior para vocês agir? Administrar o poder público e essa falsa religiosidade, esses falsos líderes políticos. Na política tem muita diversidade contra vocês? Bastante. Por exemplo? O meio político, eles tentam inviabilizar a vida dos nossos filhos e tirarem os direitos deles, né? Nós temos vários políticos que se levantam diariamente e tem líderes aqui principalmente vamos falar do nosso estado, né, que é um estado muito conservador, muito machista. Santa Catarina lidera os 5 estados mais homofóbicos e mais machistas do Brasil, né, onde ocorrem as maiores violências, tanto com o público LGBT quanto com o público feminino, né, os homicídios, os feminicídios. Então, aqui para a gente é uma realidade bem complicada. Aqui, o Mães pela Diversidade, ele existe, nós estamos em 25 estados, né, e ao contrário... Onde é que não estão? Nós só não estamos no Tocantins. Acre. Não. Ai, não me recordo. Não vamos ficar pensando muito, daqui a pouco você lembra. Né? E onde é que vocês são melhor aceitos? O público LGBT é melhor aceito, os movimentos LGBTs? Em São Paulo. São Paulo, maior estado do Brasil. Mais atuante O Rio de Janeiro, parecia que o Rio de Janeiro é um estado mais liberal, né? Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Por incrível que pareça, mais atuantes é São Paulo e Santa Catarina. A gente atua muito. A gente se levantou, né? A gente entendeu que os nossos filhos existem, que as nossas famílias existem, que não tem nada de errado conosco, que ninguém mais vai fazer a gente voltar para o armário. Então, a gente se levantou muito e a gente está muito nesse sentido de que assim, os nossos filhos já foram atacados demais. Tipo, deu, né? Agora deu. E a gente vai começar a revidar. Mas o revidar não em gestos, obviamente, não violentos, né? Revidar no sentido de não deixar mais passar determinadas situações. Bom, talvez essa seja a razão pela qual você está confirmando que o movimento é mais forte em Santa Catarina, exatamente porque sabe que tem um espaço para ser conquistado, né? Talvez seja por isso. Onde é muito fácil, não tem muita graça, né? Exatamente. É melhor onde você tem pelo que lutar. No caso de Santa Catarina, é muito típico disso, como você está afirmando aí. Eu não tenho estudo sobre isso, né? É um assunto que a gente acompanha, mas como eu não sou preconceituoso sobre nada, então eu só presto atenção profissionalmente. Então eu faço as minhas avaliações, mas eu acho que as pessoas não podem nem devem expor isso de maneira exponencial, quer dizer, ir muito a fundo naquela análise. Ou equilibra ou não diz nada. Uma das duas, porque todo lado tem um lado bom, todo lado tem um lado ruim, né? Tem um aspecto ruim e um aspecto bom. Então, você tem que medir tudo, saber o que pode e deve ser dito, saber o que não pode e não deve ser dito. É bem assim que as coisas acontecem. E deixar as pessoas livres para fazer aquilo que lhes é direito fazer. Porque, de fato, nós estamos falando de vidas, né? De seres humanos, sim, né? Exatamente por isso, então... exatamente por isso. Agora, falar um pouco aqui da nona, foi a nona edição, né? Aqui do evento LGBT?
Existe a parada da diversidade, ela vai para a 9ª edição. Nós, esse ano, a gente não estava mais nesse movimento Parada da Diversidade, a gente está num outro movimento, a gente fez um movimento à parte. Tanto que, provavelmente, final de semana, ocorra mais um evento de público Agora? LGBT, que aí seria essa 9ª Parada da Diversidade. Sim. Né? O Mães pela Diversidade, juntamente com a AFAM, Associação das Famílias da Diversidade, se uniram junto com várias outras entidades que já trabalham, né? A OAB, Direitos Humanos, os laboratórios que trabalham com o público trans, Amigos e Tribos, enfim, várias outras ONGs, a Parada de Florianópolis, que veio forte nos apoiar. E nós fizemos um outro movimento, que foi a nossa marcha, que aconteceu no domingo. Mas festas nesse tipo, essa manifestação, né, que as pessoas acham que eles querem fazer uma festa, independente do que a gente quisesse fazer, é um direito nosso ocupar os espaços públicos, né? O nosso movimento é um Desde que não agrida o direito de ninguém? Exatamente, é um movimento político, né? Nós pagamos os nossos impostos, né? Como todos os outros cidadãos, então a gente tem esse direito. Então, na realidade, é um movimento cultural, é um movimento político, então a parada ela já existe, vai ser o 9º ano em Balneário Camboriú, né? 9º ano aqui, né? 9º ano que... Você falou numa diferença, tem parada e tem marcha, é isso? Porque sempre aconteceu a parada, que era onde as mães também faziam parte do movimento, né? A gente estava com essas pessoas que organizavam. Mas por uma série de divergências, de propósitos e de ideais, a gente achou melhor a gente ter um movimento e seguir um outro caminho, né? Porque a gente vem de uma outra vertente, de um outro viés, que é, de fato, a gente trabalha o ano todo com público LGBT, a gente trabalha em várias frentes, a gente atua junto às prefeituras, junto à LESC, a gente atua junto à OAB. Então, a gente tem um movimento legítimo o ano todo e muito atuante. Então, é para isso, porque não adianta você ser militante só numa marcha, só num dia de uma passeata, de um evento, né? Tu tem que dar esse respaldo mesmo, porque o público LGBT, justamente por tudo isso que a gente vem falando, por não ter direito de fala, por não ocupar determinados espaços, quer dizer, não poder ocupar, porque assim um nicho da sociedade, algumas pessoas da sociedade acham que tem direito de privá-los, né? Então, justamente por a gente ter muitas demandas, por eles serem diariamente tolhidos de várias situações, a gente tem que estar todos os dias militando, todos os dias buscando que eles tenham o direito de existir, né, na sua plenitude, tal qual eles nasceram. Vocês recebem algum apoio internacional para o movimento? Não. Falando aqui, claro, aí tem que falar em nível nacional, né? Sim. Qual é o principal foco do movimento LGBT no Brasil? Não é Santa Catarina, não? Não, a gente... Naturalmente São Paulo? Tudo começa em São Paulo, a gente pulveriza para os outros estados, vai né? espalhando pelo Brasil inteiro, né? Exatamente. Vamos dizer que São Paulo é o centro generativo de quase todas as coisas que acontecem no Brasil. Termos políticos, econômicos, sociais. De uma certa forma, tudo acontece primeiro lá, né? Mas a gente trabalha diretamente, né? As coordenações Existe estaduais. Autonomia de movimentos estaduais, municipais? Sim. Ou tem uma coordenação que assim, vão fazer agora assim, agora assado? Nós temos o Mães pela Diversidade, ele tem coordenação nesses 25 estados, né? Aqui em Santa Catarina... Cada um faz a sua. Isso, A gente tem as diretrizes, né? A gente tem o nosso estatuto e a gente tem as diretrizes e a gente já sabe mais ou menos a forma e onde a gente precisa atuar. Por que eu pergunto? Exatamente isso, né? Onde é que precisa atuar? O que é que se vai dizer? Qual é o movimento que tem que se fazer? Porque não adianta se pulverizar também os objetivos. Santa Catarina faz um, São Paulo faz outro, Minas faz outro, aí ninguém entende nada. A gente vai pegando as situações que vão acontecendo e que estão demandando mais atenção. Por exemplo, o ano passado a gente estava trabalhando muito criança LGBT existe, porque meu filho nasceu gay. Ele não se assumiu, ou não se descobriu, ou não resolveu ser como as pessoas acham que eles escolhem, né, aos 18 anos. Geralmente, na maioridade, eles têm coragem de contar aos pais e de assumirem a sua existência. Isso é que se chama tradicionalmente sair do armário? Então, assim, mas o que acontece? Ele nasceu assim.
E ele passou muita dificuldade na nossa ausência de entendimento, né? Porque assim, eu tinha essa percepção, o pai dele tinha essa percepção e a gente resolveu fechar os olhos. A gente poderia ter abreviado o sofrimento do nosso filho, mas porque a gente também tinha uma cabeça preconceituosa, não só por maldade, pela criação patriarcal, né, que nos foi passada. Foi ele que mudou a cabeça de vocês? Com certeza. Foi ele que nos fez ser pessoas melhores. E ele nos desconstruiu para esse novo mundo. Eu digo que a partir do momento que a gente resolveu enxergar o nosso filho da forma que ele tinha nascido, depois de tantos anos de ter renegado quem ele era, a gente reinventou o nosso amor e a gente seguiu mais forte e mais unido. Porque eu sempre digo, assim, o que eu deixei de fazer não tem mais jeito, né? Tá? Então, O que fez está feito. Exatamente, eu não tenho como consertar o passado. Meu filho, ele tinha uma dor no estômago que a gente levou para tudo que era médico. Ele nunca teve dor no estômago. Ele estudava num colégio super preconceituoso, que era o salesiano, e quando ele era agredido de alguma forma, ele queria ir embora, daí ele tinha a tal da dor no estômago. Aí a gente levava para todos os médicos, só não levamos para fora do Brasil, que já estávamos na eminência para descobrir o que ele tinha. Ele só queria sair daquele ambiente hostil. E aí, assim, qual que é a nossa área de atuação agora? É poder entrar nas escolas. Mas as pessoas têm a ignorância e o medo que a gente vai ensinar os filhos dele a serem LGBT. E isso a gente não ensina porque eles nascem assim. Ou você consegue se lembrar o dia que você, né, o dia que eu não consigo me lembrar o dia que eu resolvi ser hétero. Eu sei que eu nasci e as coisas foram fluindo numa condição natural. Então, assim, o nosso maior objetivo, o nosso foco agora é tentar entrar na escola para abreviar o sofrimento dessas crianças. Porque o que acontece? As violências que acontecem na primeira infância são cicatrizes que elas levam para a vida toda e, às vezes, elas nunca são curadas. Essas dores, essas feridas nunca se fecham. Então, até para evitar um problema futuro, para ter um jovem mais saudável, entrar nas escolas e falar, criança LGBT existe. E aí desmistificar e sensibilizar os outros pais que a gente não vai ensinar nada para as crianças. Porque, assim, não tem como ensinar eles a serem LGBTs. É uma condição natural. E eu falo isso com muita propriedade porque eu vivo as duas situações. Meu filho de 30 anos é hétero e meu filho de 26 é LGBT, criado com o mesmo pai, com a mesma mãe, os mesmos princípios e os mesmos ensinamentos. Então, assim, eu não preciso sair da minha casa para lutar pelos direitos do meu filho hétero. Ao passo que eu preciso ainda, em pleno século XXI, todos os dias reafirmar que o meu filho existe e que ele tem o direito de existir tal qual ele nasceu. Então, assim, o nosso maior foco é trabalhar dessa forma. E aí vem toda essa série de coisas que constrói para deixar a situação pior, né? Que querem ir para a escola, querem deturbar a educação, querem ensinar essas coisas, querem contaminar os nossos filhos. Então, hoje a nossa bandeira é criança LGBT existe e a gente precisa falar sobre isso. Bom, obrigado para você. Eu encerrar aqui, nosso tempo já foi embora. Mas eu queria deixar aí um último instante final para você. Queria fazer uma menção de que o quanto a gente precisa evoluir, o quanto a gente precisa se colocar no lugar das outras pessoas, e até mesmo ressaltando o episódio que aconteceu no domingo após a marcha, né? Aquela barbárie. Essas coisas, aquela violência, aquela agressão, aquele crime é que deveria chocar as pessoas, não a vida do público LGBT. Não como os nossos filhos existem, como eles são. Crimes, violência, aquela barbárie deveria ser motivo de preocupação e de chocar a sociedade. Não a felicidade e as cores que os nossos filhos carregam e a alegria que eles trazem ao mundo. É sobre pessoas, é sobre seres humanos, é sobre amor, é só isso. Obrigado para você. Obrigada. Conversei com Josinéia de Jesus Anéia, líder do movimento Mães pela Diversidade. Esteve conosco hoje aqui no nosso Câmara Cidadã. Um abraço, a gente volta na próxima. Câmara Cidadã. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.